Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com a Adriana Azevedo no canal de tudo e sobre tudo do mundo cristão. E hoje a gente vai estar falando de perseguidor, a ser perseguido, tá bom? A gente vai estar falando sobre o que está lá no livro de Atos 9, verso 2, tá? E a gente vai rodar a vinheta e já já a gente está de volta, tá certo? Olá, já estamos aqui de volta novamente. A gente vai estar falando um pouquinho, apenas um pouquinho, de um homem chamado Saulo, tá bom? Que se tornou, quando teve um encontro com Jesus, Paulo. Saulo, ele era um homem reconhecido pela lei para, perseguir os cristãos, prender os cristãos, Ele tinha direito pela lei de fazer isso com o povo de Deus. Ele era judeu, E ele trabalhava numa campanha ali para perseguir o povo de Deus. Quem ele sabia que era evangélico, que era povo de Deus ali, ele perseguia e colocava tudo atrás da prisão, E ele gostava de fazer aquele trabalho. E um certo dia, numa viagem, o próprio Jesus teve um encontro com ele e derrubou ele do cavalo e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí, na direção de Damasco, uma cidade ali próxima. Então, com essa queda do cavalo dele, levou ele até a cidade próxima e ele esperou até, se eu não me engano, foi 3 dias ou foi 2 dias para falar com alguém que Jesus tinha mencionado que ele encontraria, para que ele pudesse se tornar em si. Então, com ele se topar ali com Ananias orar por ele, ele recuperou a visão, passou a ver o que era certo, passou a ver o que era correto aos olhos de Deus. E o que aqui eu quero mencionar para você através desta pequena mensagem? Eu quero falar que eu e você, às vezes nós somos perseguidores de pessoas sem ao menos nós sabermos. Quantas e quantas vezes nós perseguimos o irmão, a irmã que está do nosso lado sem perceber? Quantas e quantas vezes uma pessoa que está ao nosso lado precisa que nós demos a mão para ela, mas mesmo assim nós não damos, porque às vezes nós achamos a pessoa abusada, nós achamos ela tão enjoada. Nossa, eu não gosto daquela irmã, aquela irmã tem E aquela irmã está precisando de nós naquele momento. Está necessitando da nossa ajuda naquele momento. Aí nós viramos as costas para a criatura de Deus. Quantas e quantas vezes a gente diz não na hora que não é para dizer para alguém? Às vezes aquela pessoa chega perto de nós: irmã, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, E muitas vezes a gente fala: não tem. Às vezes a pessoa pode até ter, mas às vezes o coração dela está tão ruim naquele momento que ela diz não. Quantas e quantas vezes a pessoa vai ali cantar, pregar na igreja sem intenção nenhuma. E nós começamos a falar: nossa, mas aquela pessoa prega feio, aquela pessoa fala feio. Nossa, eu não gosto da atitude dessa pessoa. Nossa, mas essa pessoa é tão insuportável. Quando nós falamos algo que não é para falar de tal atitude de certas pessoas, a gente está sendo um Saulo na vida dela. A gente está sendo um Saulo sem que nós mesmos a percebamos. Quantas e quantas vezes nós entramos com essa atitude de Saulo, às vezes apenas no olhar. Nós criticamos, nós pensamos mal, nós falamos mal de alguém sem ao menos conhecer de onde ela veio. Sem ao menos saber o que essa pessoa fez na vida. Nós estamos tendo a atitude de Saulo. Mas a partir do momento que Saulo foi transformado em um Paulo, a partir do momento que Ananias orou por ele e a visão dele foi totalmente transformada, ele se tornou um homem de Deus. Ele se tornou com uma visão de Deus. O que é ter visão de Deus, Adriana?
Quando nós passamos a ter visões de Deus, nós passamos a olhar com os olhos de Deus. Por mais que a pessoa esteja no maior dos vales da dificuldade, mas a gente vai ver que tem uma situação que Deus resolverá tudo. Por mais que a gente vê assim algo que a gente vê impossível aos nossos olhos, mas a gente passa a ver que com Deus tudo é possível. A gente começa a ver que só Deus muda, só Deus transforma. Só Deus faz a mudança necessária na vida de quem Ele quer fazer. A gente começa a perceber que nós não somos nada sem Deus. E começa a perceber também de onde nós viemos. Cada um de nós tem uma personalidade no passado e que às vezes ela quer voltar ainda. Cada um de nós temos um passado terrivelmente. Aí quando nós começamos a olhar para o nosso passado, que nós olhamos assim para certas situações, a gente começa a perceber, tem jeito, tem mudança. Deus pode mudar, Deus pode transformar. Deus pode quebrar o vaso e fazer de novo perfeito, e às vezes até mais perfeito do que eu. Deus pode fazer a mudança perfeita. Eu não posso, mas Deus pode. Olhar com a visão de Deus é olhar e ver que tudo é possível para Deus. Olhar com a visão de Deus é perceber que tudo é possível quando Deus está na frente. Olhar com a visão de Deus é perceber que mesmo estando só caco, Deus pode restituir os ossos. Deus pode restituir a carne, Deus pode restituir a pele. Deus pode colocar novas visões. Deus pode fazer retornar o espírito na pessoa e a pessoa voltar a ser o novo vencedor na presença de Deus. A pessoa se tornar uma nova criatura. Com tudo mudado, tudo modificado. Visão de Deus é olhar com os olhos de Deus, é olhar com os olhos espirituais, não com a visão do nosso próprio eu. Porque quando nós olhamos com o nosso próprio eu, com o nosso próprio olhar, nós vemos tudo errado. Mas quando nós passamos a ver com a visão de Deus, nós começamos a perceber que tudo é possível aqui crer, que tudo é possível para Deus, que não há nada perdido nesse mundo. Está certo? Então era isso que eu tinha a falar a cada um de vocês, tá? Então se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para toda vez que sair vídeo novo você estar por dentro de tudo, né? E clique aí em gostei. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente.